Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto extremamente especial e você já vai descobrir que assunto que é daqui a pouco, a hora que eu abrir a câmera geral aqui para você ver como o nosso cenário tá um pouquinho diferente hoje, tá um pouco mais colorido, um pouco mais alegre, e nós vamos estudar um assunto extremamente legal hoje que é o Natal. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, nós vamos falar sobre essa época do ano tão importante, né, que nos relembra e nos dá um vislumbre de uma esperança muito importante. Para falar sobre isso, você já viu quem está aqui comigo? Pastor Wesley Aquino. Pastor, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Muito obrigado. É um prazer maravilhoso estar aqui, Joe, na sua companhia e na companhia dessa igreja maravilhosa, né? Legal, legal. Parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa incrível. Obrigado, pastor, obrigado. Pastor, conta um pouquinho de você, quem é o pastor Wesley Aquino, da onde que ele veio, o que o pastor tá fazendo hoje. Eu sei que hoje tá meio que de férias, né? Acabei aí já pegando um pedacinho das suas férias, mas me conta um pouquinho mais sobre você, pra galera que não te conhece, poder te conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou natural de um lugar chamado Pernambuco, logo ali. Logo ali pertinho. Eu sou pernambucano, eu me formei em teologia no Paraná, também me formei em história no estado do Paraná, Ah, e legal. nós iniciamos um ministério aqui no estado de Santa Catarina, na Associação Norte Catarinense. Sou casado com a professora Bruna Carvalho, né? Tenho 31 anos, ela tem 32 anos, e estamos aí servindo a Deus na área ministerial educacional. Ah, legal, legal, muito legal, muito legal. E pastor, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Natal, né? E eu queria que você começasse a contextualizar pra gente em relação ao Natal, como que o adventista ele comemora o Natal? Porque nós comemoramos o Natal diferente do que as pessoas aí fora, né? Nós vemos o Natal com um significado um pouco diferente, não que a gente menospreze, né, todo o outro significado do Natal, mas para nós o significado do Natal tem um gostinho a mais, um quê a mais. Queria que você começasse a contextualizar pra gente isso, como que o adventista comemora o Natal? Olha, Joe, essa é uma pergunta extremamente importante e eu gostaria de começar abrindo a Bíblia, né? Legal. A Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos aqui a anunciação primordial do Evangelho, né? A anunciação germinal do que seria o Evangelho. Aqui é a promessa de Deus para o casal, certo? Que estava no paraíso e acabou caindo em pecado. E aqui nós temos a seguinte declaração: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é uma promessa de que Eva até morreria, mas a semente de Eva não morreria, porque de Eva viria o Salvador, o Redentor. Então aqui nós temos uma declaração, uma promessa salvífica apontando que o Natal seria uma realidade. Então o homem que salvaria toda a humanidade caída viria. E a expectativa era tão grande de Eva e do seu esposo que quando nós vamos aqui para Gênesis capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, quando Abel nasce, ela não faz referência a Deus no nascimento de Abel. Mas no primogênito ela faz, porque a expectativa era tão grande de que o Messias viesse no tempo deles, que ela pensou que Caim seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E, na verdade, infelizmente, foi ele que esmagou a cabeça do irmão, né? Caramba, e a gente às vezes tem uma ideia de que só lá em Isaías, por exemplo, que é o verso mais conhecido, né? E dará à luz a um menino, e o menino será chamado Emanuel e tudo mais. E a gente não tem essa noção de que já desde o Gênesis, a promessa do Messias já era esperada e aguardada por Adão e Eva ali, né? Exato, Joe, você falou algo extremamente valioso. Isaías é o profeta mais messiânico que existe em toda a Bíblia. Então, analisando Isaías, se nós perdêssemos a Bíblia, Isaías seria o resumo de toda a Escritura.
Porque Isaías fala de Cristo, do seu ministério, do seu nascimento, do seu sofrimento, da sua missão aqui na terra. E claro, o livro de Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Caramba! Então tem toda uma ligação, sabe? Uma simetria, uma harmonia teológica incrível. Então a Bíblia inteira testifica desse evento tão maravilhoso. Fantástico. E pastor, por que eu queria te perguntar, né? Por que para nós, então, o Natal, ele não tem apenas um significado comemorativo, mas sim tem um significado profético, um significado escatológico? Essa, com certeza, é uma questão que nós precisamos salientar, né? A gente analisa isso como uma concretização do plano de Deus. Então, Deus, ele é perfeito em tudo que faz. O livro de Jó até menciona no capítulo 42, né, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, né? Então, quando a gente analisa o Natal, a gente analisa as genealogias da Bíblia, todas elas têm um objetivo: traçar, marcar uma promessa que tinha sido feita lá no Éden. E essa promessa é justamente a vinda do Messias. Então, o Natal não é apenas uma celebração, mas apenas também uma forma da gente olhar para o futuro e entender: se a primeira vinda do Salvador ocorreu, certamente a segunda também ocorrerá. Então, a gente olha para o nascimento de Cristo, que foi muito importante para a minha e para a sua libertação, para a sua vitória, para seu acesso na Canaã celestial, mas também a gente sabe, né, que o retorno do rei está muito diante de nós, muito próximo diante de nós, né? E o Antigo Testamento já, então, como a gente falou sobre Isaías, existem outros livros que tinham profecias já que o Messias viria. Com certeza. Eu gostaria até de aproveitar e abrir aqui no livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, inclusive, fala algo assim maravilhoso. Eu acho bem interessante que o profeta Miqueias, ele relata o local exato aonde Jesus haveria de nascer, né? E é o famoso texto de Miqueias, capítulo 5, né? E o verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu acho isso aqui profundo demais, porque a Bíblia fala que o Messias viria de Belém, correto? Correto. Existe um artigo da revista super interessante, uma revista científica que não é uma revista religiosa, e ali eles trazem informações, conteúdos, com provas, inclusive, de que já existiam rumores de que o Messias viria da região da Judéia. E quando a gente analisa, por exemplo, Tácitos, que foi um senador romano, um historiador romano, Suetônio, que também foi um historiador romano, ambos falavam que o dominador do mundo viria da região da Judéia. Ou seja, nós temos pagãos que não conheciam a Escritura falando que o Messias viria dali. Então, as pessoas já tinham ciência disso, confirmando então o relato dos orientais, os reis que vieram trazer presentes para Jesus porque estudaram, certo? E entenderam que a estrela os guiaria até o verdadeiro rei, né? E é legal esse detalhe, porque às vezes a galera acha que ciência e religião, né? A ciência é histórica mesmo, né? Porque às vezes a galera começa a separar a história da Bíblia. E na verdade as duas andam juntas. E a gente vê que realmente a história testifica de que o que está escrito na Bíblia é realmente verdade. Não é apenas uma ficção inventada por vários autores que combinaram na Bíblia, né, pastor? Com toda certeza. Inclusive, faço questão de mostrar aqui, né? Esse aqui, certo? É um PDF que foi impresso, um PDF gratuito que é circulado, inclusive, pela Sociedade Criacionista Brasileira. Eu fiz questão de imprimir e é o livro, certo? Das profecias de Daniel e Apocalipse, escrito por Sir Isaac Newton. Caramba! Certo? Olha a grossura. Newton, ele escreveu mais sobre Bíblia e teologia do que ciência.
Isaac Newton era um profundo estudioso da Bíblia e ele amava investigar as profecias da Bíblia, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, nessas páginas aí, muita coisa está o quê? Citada aí dentro, né? Caramba, Porque pastor. ele estudou bastante Daniel 8, Daniel 9, ali que vai falar da profecia das 70 semanas. Então, é legal essa profecia. A gente até teve com com o pastor Ademir falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre o santuário, a gente falou, né? E entra um pouquinho nessa parte aí das profecias. Mas eu queria saber de ti, assim, qual que é a relação entre a primeira e a segunda vinda em relação às profecias? Porque a gente vê que a primeira vinda, ela foi, né, profetizada ali por esses profetas que tu disse, Miqueias, Isaías e tal. E qual que é a relação das duas? A Bíblia conta alguma coisa em relação a isso? Com certeza, em Daniel é dito ali que o Messias, ou Mashiach, né, que em grego é o Cristo, ele viria para firmar sua aliança com muitos, né? Então, Jesus, ele veio de uma forma diferente, né? Ele veio como servo, né? Ele veio para servir, ele veio para ser a luz em um mundo cheio de trevas, pessoas repletas de devaneios, desesperanças. Jesus, ele veio fazer uma obra inigualável. Agora Jesus, ele vem para simplesmente consumar, né, tudo aquilo que ele havia pregado, né? Então a gente percebe que Jesus, ele inaugura o reino, né? Quando ele vem para cá, ele mostra como é o reino de Deus, ele ensina as pessoas de uma forma muito pedagógica, muito acessível, Uhum. apontando para o final, que é o extermínio do pecado. Então, Jesus, ele veio para ser a escritura, né? Então, o que é que a escritura fala? A escritura fala de criação, queda, redenção e recriação. Então Jesus vem para buscar os que são seus, né, com todo o poder e toda a glória, diferente de como veio antes, né, aqui nessa terra. Ele agora vem para aniquilar o pecado, a dor, o sofrimento, a tristeza e nos levar para o nosso verdadeiro lar, para vivermos eternamente com ele. Então, tudo o que ele falou há 2000 anos atrás está prestes a se tornar uma realidade nos nossos dias. A gente é muito privilegiado, né, de poder presenciar tal momento, né? Caramba, eu tenho uma convicção no meu coração e na minha mente de que Jesus vai voltar na minha geração. Amém. A gente sabe que a gente não tem data marcada para a volta de Jesus nem nada disso, mas eu acredito no meu coração que eu vou ver Jesus voltar. E eu espero que isso aconteça, né? E a gente vê que muitas profecias andam se cumprindo, mas como eu disse, né? O senhor sabe muito mais do que eu. Não, que isso. Não existe data marcada para a volta de Jesus, mas eu tenho uma convicção de que Jesus vai voltar na minha geração. Certamente aquele que há de vir virá e não tardará, né? Então, o nosso Salvador, o nosso Messias está chegando. Agora, analisando o contexto do Natal, Joe, eu percebo que Deus, ele é muito perfeito em tudo que faz, porque Jesus nasceu exatamente na plenitude do tempo. É o famoso texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4, né? Porque Cristo veio na plenitude dos tempos. Quando ele nasceu no período em que o Império Romano, certo, controlava tudo, certo? Era um império global. E quando Jesus nasceu, as grandes estradas que ligavam Roma a outros centros urbanos estavam o quê? Sendo construídas. Foi o período da Pax Romana. Esse período foi um período de mais ou menos uns 200 anos, idealizado por Júlio César e só se tornou realidade com César Augusto, sobrinho de Júlio César. Então, quando Jesus nasceu, a Pax Romana trouxe o quê? Segurança e tranquilidade, porque pirataria, banditismo foram erradicados nas viagens e por isso que os cristãos puderam fazer suas viagens com mais segurança, saindo de Roma para outros centros urbanos, facilitando então o crescimento e a expansão do evangelho cristocêntrico. E quando a gente vai em Atos, ali diz que no começo a igreja ela era em torno de 120 cristãos. O Império Romano deveria ter o quê? Uns 180 milhões de habitantes, então a estatística era de um cristão para 1.400.000 pagãos. Caramba, é muita gente, né? Muito desproporcional. Sim. Mas quando a gente vai na carta de Colossenses, Paulo fala que esse evangelho chegou em todo mundo. Olha que bênção. Por que chegou em todo mundo? Porque Deus
mandou Jesus na plenitude do tempo, sabe? Então Jesus nasceu no momento exato, certinho, determinado por Deus. Às vezes a gente não para pra pensar, né? Porque a gente vê Paulo viajando tanto, né? Aham. E a gente não para pra pensar que naquela época era difícil as viagens, mas que na época histórica que tu tá falando foi um pouco mais facilitado por essas questões. A gente não para pra pensar nesses contextos históricos, né? Das histórias da Bíblia. Sim, os romanos, eles também, de uma forma indireta, ajudaram bastante, porque se não fossem os romanos, o ministério de Jesus teria sido encurtado pelos judeus, né? Então, os romanos em si, eles não odiavam tanto os cristãos, até o próprio Nero foi casado com uma judia. Nero colocou a culpa nos cristãos quando incendiou Roma para simplesmente se isentar, né, da condenação que cairia sobre ele. Mas os romanos, muitas vezes, eles protegeram, eles foram... como é que eu posso dizer, auxiliadores, né? Porque receberam, sem perceber, a influência secreta de Deus, para que o plano de Deus se tornasse realidade. O evangelho tinha que crescer e hoje nós temos a maior religião do mundo, né? O cristianismo, né? E tudo isso... Até porque a data do ministério de Jesus, da morte de Jesus, tem a ver com a profecia de Daniel também, né? As datas ali certinho, os anos certinho, tem tudo a ver com isso. Então, realmente a gente vê a mão de Deus guiando tudo para que acontecesse da forma que ele tinha dado a profecia lá atrás, né? Com certeza, ali os detalhes eles são imprescindíveis, até mesmo a questão de quando Jesus inicia o seu ministério, que Daniel descreve o momento como a unção do ungido. Ali é o batismo de Jesus, o próprio Isaac Newton deixa claro isso, no ano 27 depois de Cristo, né? Ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, né? E faz todo sentido, né? De acordo com a profecia bíblica ali, historicamente, ele estava totalmente correto, de acordo com o que a Bíblia estava afirmando ali. Meu, que fantástico. Como que a gente consegue ter um vislumbre geral de que realmente a Bíblia, ela é perfeita, ela é completa e ela faz parte da história do mundo mesmo, não é uma ficção. Se você tá assistindo aí e você já pensou por algum momento que a Bíblia, ela foi apenas uma ficção inventada por qualquer escritor aí fora, galera, fiquem cientes de que a Bíblia, ela realmente é a palavra de Deus e ela contém fatos históricos importantíssimos. Então, não separe história da Bíblia, porque a Bíblia, ela faz parte da história, né, pastor? Exatamente, o próprio Newton falava isso, né? Encontro mais autenticidade nas escrituras sagradas do que em qualquer história secular ou profana. Eu achei interessante essa questão da profecia. Existe um livro fantástico, Joe, chamado Em Defesa de Cristo, escrito por Lee Strobel, um grande jornalista investigativo lá de Chicago, nos Estados Unidos. Ele era ateu. Existe até um filme que conta a história dele. E a esposa começou a se tornar cristã, e ele começou a querer descobrir que o cristianismo era uma farsa. E Lee Strobel, ele ganhou prêmios de melhor jornalista nos Estados Unidos. Todos os casos que ele investigava, ele conseguia resolver. E ele disse, agora eu vou provar que tudo que está na Bíblia relacionado a Jesus é uma farsa. E ele foi atrás dos maiores acadêmicos que ele pôde encontrar, com currículos impecáveis. E ele constatou que tudo que está na Bíblia, as provas do túmulo vazio, da ressurreição, as provas médicas, as impressões digitais, as provas corroborativas, tudo aponta para que tudo isso aconteceu exatamente como está descrito nesse livro. E ele entrevistou um judeu que se converteu ao cristianismo e ele ficou surpreso com uma estatística relacionada às profecias, porque esse judeu apresentou um estudo, um dado imprescindível. Para que apenas 8 profecias messiânicas se cumpram na vida de uma pessoa, apenas 8 profecias messiânicas se cumpram na vida de uma única pessoa, a estatística é de 1 a cada 100 trilhões de pessoas. Ou seja, é praticamente impossível. Para que todas as profecias messiânicas, que são mais de 300, se cumpram na vida de uma só pessoa, é a mesma coisa de você pegar todo o estado do Texas, que tem uma extensão territorial de 651 mil quilômetros quadrados, se não me engano. É grande pra caramba. Muito grande, né? E você encher aquele estado inteiro de moedas de $1 até a altura de meio metro. E você colocar uma pessoa com os olhos vendados ali
e marcar uma única moeda diferente, jogar ali para aquela pessoa encontrar em toda aquela área territorial a única moeda diferente, lembrando que a pessoa está com os olhos vendados. Essa é a probabilidade de uma pessoa cumprir todas as profecias messiânicas, e o detalhe é: Jesus cumpriu todas. É praticamente impossível, né? Praticamente não, é impossível, né? Impossível. Então, Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Você analisa os dados da biografia dele, os dados históricos, você percebe, não tem como negar. É o Salvador. E por que que isso é tão importante para nossa vida hoje, pastor? Porque a gente tá falando do Natal, e por que que o cumprimento dessas profecias hoje são tão importantes para nós? Eu acho que isso tem um peso muito grande para a nossa vida, porque, de fato, Jesus nasceu em Belém há um certo tempo, veio com uma missão para essa terra, mas o maior desejo dele é ele nascer todos os dias em nossos corações. Ele nos chama para um recomeço. Às vezes a gente acredita em tudo que está na Bíblia, mas a gente corre um risco de viver uma verdade como se fosse mentira. Por exemplo, Jesus vai voltar, mas às vezes a gente fica tão anestesiado com as coisas desse mundo, às vezes a gente se conforma tanto com as coisas desse século, e às vezes a gente esquece que a nossa real felicidade está no mundo por vir. Nós não somos daqui, nós somos de uma pátria superior, sabe? Então eu creio que isso é muito importante, a gente passar mais tempo analisando a nossa vida espiritual, não entrar no automático, né? Não apenas celebrar o nascimento de Jesus no mês de dezembro, né? Porque a gente sabe, né, que o mês de dezembro, a data de 25 de dezembro, ela não condiz exatamente com o nascimento de Cristo. Sim. Né? Inclusive, a Bíblia dá sinais e pistas para nós de qual época do ano que Jesus teria nascido. A gente pode até rapidamente falar sobre isso daqui a pouquinho, mas muitas vezes a gente só volta o coração para esse momento tão precioso na época de Natal. dezembro, né? O Natal! Vamos lembrar o nascimento de Jesus. Mas a gente precisa lembrar disso todos os dias, porque Jesus precisa nascer no meu coração todo dia. Sabe, Jesus precisa estar no meu coração quando eu tô na escola, quando eu tô na rua, quando eu tô no trabalho, quando eu tô em casa. Eu preciso levar Jesus sempre dentro de mim e viver esse Jesus para que as pessoas vejam, né, que de fato nós somos pessoas diferentes, né? Eu acho que a gente precisa viver por Jesus, né? Perfeito, exatamente. Pastor, conta pra gente então essa curiosidade da data do nascimento de Jesus, que eu fiquei curioso aqui também. Olha só, a gente começa indo para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1 e o verso 5. Lucas, capítulo 1, verso 5 diz o seguinte: olha só, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Aqui nós temos algumas informações históricas muito relevantes. Uhum. Na época de Herodes o Grande, certo? Existia um homem chamado Zacarias, que era sacerdote da ordem de Abias. Isso é muito importante, da ordem de Abias, mas por quê? Essa informação é precisa. Porque quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, e aí a gente vê a ligação, mais uma vez, a importância do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A completude da Bíblia, né? Exatamente. Né? A Bíblia é um livro harmônico, maravilhoso. E aqui nós temos uma informação muito importante, muito preciosa. A informação é a seguinte: 1 Crônicas, capítulo 24, Davi, ele fez o seguinte: na época que ele era rei, ele reuniu todas as classes sacerdotais, certo? E ele separou todas elas em ordem para que pudessem atuar durante o ano judaico, certo? No calendário judaico, ou seja, para não virar uma bagunça, né? Para ficar uma coisa organizada. Para não todo mundo fazer tudo junto ali e tudo mais, organizou como se fosse uma escala. Uma escala, exatamente. Então ele fez essa escala de uma forma muito interessante para que cada ordem atuasse 15 dias. Então, 2 ordens por mês. Matematicamente, o mês tem 30 dias. E no verso 10, a gente tem aqui a informação. A 7ª ordem foi a ordem de Acós. A 8ª, a ordem de Abias. A ordem de Abias, que é a ordem de Zacarias.
Zacarias era da ordem de Abias. Então, Zacarias, ele foi atuar justamente no mês de Tamuz, no calendário judaico. Por que a gente sabe disso? Porque ele era da 8ª ordem. Sabendo que ele era da 8ª ordem, a gente sabe que ele foi no 4º mês, que é o mês de Tamuz. Inclusive, eu tenho aqui, trouxe aqui, o que seria o calendário judaico, né? Então, ele teria ido no mês de Tamuz, né? Os nomes são nomes babilônicos, porque eles foram influenciados pelos babilônicos na época do cativeiro, né? Então, Zacarias entra ali nos 15 últimos dias do mês de Tamuz, e ali ele tem a visão, o anjo Gabriel aparece, ele fica mudo, ele não acredita, né? Porque ele já era de idade avançada, a esposa também. Aí a Bíblia diz lá em Lucas, mais uma vez, vou voltar lá em Lucas, Lucas capítulo 1. Caramba. E o texto bíblico ele é bem interessante, porque o texto ele é bem direto ao ponto. Olha só, o verso 23. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E olha só, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses a sua gravidez. Então, ele fica os 15 últimos dias do mês de Tamuz, volta para casa no mês de Av, ali ela engravida, ela esconde a gravidez, porque ela tem vergonha por ser uma senhora de idade e tudo mais, e ela começa a falar que está grávida bem depois, né? Mais ou menos ali no mês do Tevet, se não me engano. E aí, no mês do Shevat, a Maria, que é a prima de Isabel, ela vai visitar Isabel e Maria já estava grávida. Fazendo essa conta matemática, a gente vai chegar à conclusão de que João Batista nasceu no mês de Nissan, que é o mês da Páscoa judaica, certo? E Jesus teria nascido no mês de Tisret, que é o 7º mês. Veja a importância do número 7. Caramba. Jesus nasce no 7º mês, que é o mês da expiação. O que é a expiação? É a limpeza dos pecados. De fato, Jesus veio para limpar os pecados desse mundo, né? Então, Jesus nasceu entre setembro e outubro. Nada a ver com dezembro. Por quê? A Bíblia é bem clara. Dezembro é uma época de inverno rigoroso lá. E a gente percebe que quando Jesus nasceu, as ovelhas estavam no campo com os pastores, e Maria faz uma viagem longa. Como que Maria, prestes uma grávida, né? Grávida, viajaria em pleno inverno rigoroso? Não faz sentido. Então, o dia 25 de dezembro é uma data pagã por causa do deus Mitra, que era uma divindade persa, né? E aí, os romanos, muitos deles eram cultuadores, adoradores de Mitra, e por causa dessa influência pagã, o Papa Júlio I, se não me engano, ele decretou que a data do nascimento de Jesus deveria ser celebrada no dia 25, né? Nessa época, o imperador era Constantino II, filho de Constantino o Grande. Então, biblicamente, a gente sabe que Jesus não nasceu nessa data. Mas nada impede nós cristãos de nos unirmos em família, de festejarmos, de nos alegrarmos, né, pela vinda de Jesus, né? Não exatamente pelo dia 25, mas pelo que representa a vinda do Salvador, sabe? Não há nenhum pecado nisso. Perfeito, perfeito. E a gente realmente se reúne, e hoje a gente está aqui nesse podcast para desmistificar a cabeça da galera de que o Natal ele é apenas a comemoração da primeira vinda de Cristo. Mas, na verdade, ela nos dá a esperança da segunda vinda de Cristo. A gente falou aqui sobre isso agora há pouco, e a gente tem falado que, realmente, a primeira vinda, ela testifica e afirma que a segunda vinda, ela é verdadeira e ela vai acontecer. Amém. A gente vê que o maior símbolo do Natal, né, além do pinheirinho, né, além de os pisca-piscas, eu acho que o que mais chama a atenção no Natal são as luzes, né? Uma família norte-americana entrou no Guinness Book porque eles colocaram na casa deles 601 mil lâmpadas. Coisa linda de se ver. Caramba. Eu acho que o que não foi muito bonito foi a conta de luz, né? Mas, de fato, o Natal é uma festa de luz, né? Porque Jesus é a luz do mundo.
né? E a época que Jesus nasceu, o mês de outubro, é a festa do Hanukkah, né, no mundo judaico, né? Inclusive Jerusalém ela estava repleta de luzes, né? Então, de fato, coincidiu que Jesus ele veio nessa época, né, na festa de Hanukkah. Um grande teólogo e historiador adventista, Richard Davidson, ele atesta isso, né, que Jesus nasceu nessa época do Hanukkah, e faz todo sentido, porque Jesus ele veio para fazer algo diferente, Joe. Eu acho que muitas vezes a gente faz a nossa lista de presentes de Natal, né? A gente já pensa num calçado, num brinquedo, a gente já pensa na mesa com as velinhas decorativas, a família reunida, os presentes embaixo da árvore, mas a gente não pode esquecer de uma coisa: o presente do aniversariante. Né? E Jesus ele não quer ganhar móveis, imóveis, calçados e roupas. Ele é especialista em ganhar corações. Meu, que forte. Ele quer ganhar o nosso coração todos os dias. E como que a gente pode, pastor, resgatar esse espírito de maratonista, se é que existe isso, de Maranata, o Senhor logo vem, assim como os israelitas tinham antes da primeira vinda de Cristo? Porque nós somos adventistas do sétimo dia. Sim. E o nome diz adventista do sétimo dia porque aguarda o advento, né? Só que às vezes a gente acaba esquecendo e às vezes a gente acaba não lembrando desse advento. E muitas vezes nós negamos a Jesus assim como os israelitas negaram a Jesus, né? Então como que a gente pode ter esse espírito de aguardar cada vez mais a volta do mestre? Isso é algo muito forte. Na correria do dia a dia, nós somos tentados, né, a repetir os erros do antigo Israel. A gente olha, por exemplo, para Judas, né? Ele traiu Jesus por 30 moedas. Mas muitas vezes o nosso aparelho de celular pode ser as nossas 30 moedas. Quando a gente olha para o celular e a gente já corre para ele na primeira hora do dia e a gente não tem o nosso tempo de comunhão, sabe? Quando a gente acaba priorizando outras coisas ao invés do reino de Deus. Então, a gente corre um risco de se acostumar, né? Se acomodar com as coisas dessa terra. E a gente precisa entender que a nossa pátria é a pátria vindoura, a pátria celestial. E, de fato, entender que o cristianismo é você fazer algo por alguém. Não é apenas você falar ou você escutar ou você simplesmente crer, mas é o fazer, né? Por exemplo, o Natal. O Natal é um momento maravilhoso. Mas o que nós podemos fazer para que esse Natal seja um Natal diferente para muitas pessoas que precisam, né? O que eu posso fazer para que a missão seja cumprida, né? De fato, a gente precisa colocar em prática o que aquele hino do CD Jovem fala: os pés na terra, mas os olhos no céu, né? A gente precisa viver cada dia aqui nessa terra da melhor forma, como se fosse o último, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas a gente precisa viver com um senso de urgência no coração. Eu tenho que proclamar, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, eu tenho que viver o que esse livro fala. Né? E isso é um grande desafio para nós, né? Às vezes a gente pode repetir o mesmo erro do povo de Israel no passado, né? O mesmo erro de Pedro que negou Jesus, né? Às vezes a gente nega Jesus. Em alguns momentos do dia a gente nem se dá conta, nem percebe, né? Que a gente escanteou Deus, né? Perfeito. Por conta das correrias. Perfeito. Apocalipse no capítulo 22, versículo 20 fala: Amém. Vem, Senhor Jesus. E eu acho que esse verso, ele realmente deve ser um brado que a gente tem que ter dentro do nosso coração todos os dias. É aguardar com cada vez mais ansiosidade a volta do nosso mestre, porque se ele veio uma vez, e a história confirma isso, a Bíblia confirma que ele veio, é porque ele não vai falhar em vir uma segunda vez, né? Exatamente. Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, tudo aquilo ali aconteceu. O que está faltando agora é exatamente aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos, que vai se tornar no reino eterno e vai tomar conta de todo o planeta. É chegado o momento que a gente um dia vai olhar para o céu da cidade de Joinville e a gente vai ver o Filho do Homem voltando com todo o poder e toda a glória para buscar a mim e a você. Então, que nós possamos estar preparados com esse sentimento de querer viver eternamente ao lado daquele que nos criou e deu a vida para nos salvar.
Perfeito, pastor. A gente está encaminhando para o final, mas eu queria que se tu pudesse fazer um recado para a galera, falando para a galera ali nessa câmera aqui, um resumão grande, um resumão pequeno de tudo que a gente falou, de forma prática que eles podem aplicar na vida deles para ter um Natal realmente memorável, lembrando da promessa de que Jesus vai vir por uma segunda vez. Porque se a galera não ouviu nada do que a gente falou até agora, que eles possam ouvir isso e realmente sentir no coração de que Jesus realmente vai voltar. Querido ouvinte, nesse momento, talvez eu esteja falando com alguém que está passando por um momento complexo. Alguém que perdeu um ente querido, alguém que está passando por um problema na sua saúde emocional, algum problema com a sua família, algum problema conjugal, algum problema físico, um problema de saúde, um problema financeiro, enfim. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus não está feliz, porque nós só estamos felizes quando estamos perto das pessoas que amamos. Jesus te ama e é por isso que Ele está voltando para te buscar. Eu quero que você coloque todos os seus problemas, as suas dores, a sua angústia, a sua aflição nas mãos daquele que está disposto a te abraçar e a dizer: filho, eu estou voltando para te dar uma nova realidade de existência. Ele está voltando para te dar um futuro garantido, onde você será feliz por toda a eternidade. Então guarde essa esperança no seu coração, de que o retorno do Rei está muito perto diante de nós. Jesus está voltando e você precisa entender que o verdadeiro sentido do Natal é que Cristo veio uma vez e agora virá mais uma vez para resgatar você do pecado e para te devolver tudo aquilo que o pecado tomou de você. Que fantástico. Galera, é isso aí. Esse é o significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal. Um Messias que veio e que virá novamente para te dar a salvação. Ele veio para confirmar que essa salvação realmente ela pode ser propagada dentro da sua vida, se você aceitar a morte dele e se você aceitá-lo como seu salvador pessoal. Hoje, aceite a Jesus como seu salvador pessoal e ele com certeza vai te salvar. Com certeza. Eu quero te desejar então, né, pastor, para todo mundo aí um Feliz Natal, né? A gente vai postar esse vídeo aí nessa sexta-feira, agora que já é a sexta-feira antecedente do Natal. Então, desejar a toda a galera um Feliz Natal, né? Um bom fim de ano para todo mundo, inclusive para ti. Muito obrigado, Que Deus possa abençoar cada um de nós, né? As nossas famílias. Amém. E que a gente possa ter um fim de ano abençoado na presença de Deus, né? Amém. Um Feliz Natal, Igreja da Beira Rio. Queridos irmãos de Joinville e de outros lugares aqui do Brasil, que Deus abençoe muito vocês e que Jesus possa nascer no seu coração todos os dias. É isso aí. É com esse sentimento gostoso que nós encerramos hoje o nosso BeiraCast especial de Natal. Que você possa se sentir abraçado, que você possa se sentir bem nesse Natal e nesse fim de ano e que Deus possa estar aí imperando na sua casa, na sua família, né? Amém. Valeu, pessoal. Nos vemos então na próxima sexta-feira, já um próximo ano quase, né? E que nós possamos nos encontrar aqui mais uma vez às 18 horas. Eu vejo você lá. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.